Com tantas pessoas trabalhando remotamente, o Teams se tornou uma espécie de escritório virtual. E com a Microsoft, esse escritório não poderia deixar de ser referência em produtividade. Apresentado em setembro de 2020, o Microsoft Dataverse for Teams é uma plataforma de dados integrada para o Microsoft Teams que usa pouco código e permite usuários criar aplicativos personalizados, bots, fluxos Microsoft Teams, utilizando Power Apps, Power Virtual Agents e Power Automate. O Dataverse para Teams é baseado no Dataverse ou CDS e fornece armazenamento de dados relacionais, tipos de dados avançados, governança de nível empresarial e possibilidade de implementar uma solução com um clique através da loja de aplicativos do Teams. O que é mais legal é que a capacidade de criar aplicativos dentro do Microsoft Teams está disponível como parte da seleção de assinaturas do Microsoft 365. Ou seja, você não precisa de uma licença à parte para utilizar todos esses recursos. O Dataverse for Teams cria um único ambiente para cada equipe no Teams, em que você cria dados, aplicativos, chatbots e flows. Os ambientes oferecem suporte a backups, restauração pontual e recuperação de desastre. A capacidade de 2 GB fornecida a uma equipe pode normalmente armazenar até 1 milhão de linhas de dados. Em relação à segurança, você não tem a mesma granularidade que no Dataverse, mas ainda assim você pode utilizar os papéis dentro da equipe para definir os limites que cada um tem em relação aos dados. Além disso, você também pode estender o acesso ao aplicativo para que pessoas fora do seu time também possam utilizar aquele aplicativo. Então, bora criar um aplicativo aqui para ver como é que isso funciona de verdade. O primeiro passo é a gente ir aqui no Teams e criar uma equipe. Vou criar uma equipe chamada controle de estoque, mas se você já tiver uma equipe, você pode utilizar a equipe que você já tem. Não vou adicionar nenhum membro e eu vou procurar o Power Apps aqui nos 3 pontinhos. Uma vez que eu fiz isso, eu posso iniciar atribuindo a minha equipe a um aplicativo. E aí, a gente vai ter uma janela como essa, abrindo o nosso aplicativo, vai estar ali sendo provisionado. Dei o nome para o aplicativo de controle de estoque, agora eu vou começar a criar as tabelas. Primeira tabela, eu vou chamar de estoques. Você pode criar as tabelas de dentro do aplicativo de uma maneira mais simplificada, mas você também pode vir nessa parte aqui, em que você tem uma visão como se fosse uma solução. Clicando em personalizado, você vai ver apenas as colunas que você criou. Eu vou fazer uma modificação aqui e começar a criar algumas colunas, para essa tabela de estoque. Perceba a quantidade de tipos de coluna que a gente tem aqui e como isso melhora a modelagem do nosso banco de dados. Veja também que a gente tem um nome de exibição e um nome interno gerado automaticamente, tirando espaços e acentos. Vou criar aqui uma coluna do tipo opção, onde a gente vai pegar a unidade de medida. De volta para o aplicativo, a gente pode começar pelos dados aqui, eu vou consumir a tabela que a gente acabou de criar. Quando eu faço isso, ele gera para mim automaticamente esse layout aí que vocês estão vendo e que por padrão já é responsivo. Isso significa que se a gente mudar a tela de tamanho, ele vai se adequar. E esse layout gerado automaticamente já dá a possibilidade aí da gente interagir completamente com os dados, editando, deletando e criando novos registros. Aí você só precisa ir personalizando aí da maneira que você quiser. No caso aqui, estou mudando a posição dos cartões dentro desse formulário. E perceba que conforme eu diminuo o tamanho da tela, o layout vai se adequando aí ao espaço disponível. Vou criar uma nova tabela que vai guardar as informações de entrada e saída, vou chamar essa tabela de movimentos, e veja que aqui a gente tem uma outra experiência. Dentro do próprio aplicativo a gente pode ir construindo aí essa tabela e adicionando as colunas, claro que com uma visão um pouco mais simplificada. Então eu acabei de criar uma coluna do tipo opção aqui, agora eu vou criar uma do tipo numérica para armazenar a quantidade de produtos cadastrados ali. Então agora voltando para o aplicativo, coloquei uma tela em branco e vou colocar o nome de S movimentação e vou consumir aqui as informações da tabela que a gente acabou de criar. Da mesma maneira que a gente fez, para a primeira tabela. E aí ele já gera esse layout aqui para a gente. Estou colocando mais uma coluna que é insumo, que não veio por padrão. E essa coluna ela é uma coluna do tipo lookup. Então a gente consegue fazer um relacionamento entre as tabelas. Eu consigo apontar para outra tabela e consumir informações diretamente de lá. E agora vamos acrescentar alguns botões aqui para a gente conseguir fazer a navegação do aplicativo. Eu estou colocando meus botões dentro de containers. É legal você utilizar containers aí na construção. O próprio layout é baseado em containers e eles vão te ajudar aí na hora de você trabalhar com a responsividade. Finalmente, só acrescentar aqui as fórmulas de navegação. E agora eu vou criar uma página inicial utilizando esse modelo aqui, em que a gente tem 2 containers dividindo a tela. Vou subir esse container para primeiro ali, testando os botões aqui. Vou mudar a cor aqui desse container, deixar um cinza
e o outro com outra cor, e vou colocar alguns botões aí para servir de menu. Lembrando que a minha ideia é expandir, né, as capacidades desse aplicativo, então a gente vai ter ainda vários elementos aqui, mas esse é só o começo para vocês verem. A gente está trabalhando com containers aqui, né? É legal você utilizar os containers para te ajudar na responsividade. Então, se você nunca trabalhou com containers, ele é assim, você vai colocando os objetos dentro dele e eles não ficam flutuando livremente ali dentro. Se for um container horizontal ou vertical, né? Eles já vão ter uma posição delimitada ali que você vai configurar os atributos ali para definir, né, qual vai ser o posicionamento desses objetos. Depois só concluir aqui colocando a navegação para cada uma das telas que a gente criou. Fazer uma pequena modificação nesse rótulo, e aí eu estou pegando uma coluna aqui que é do tipo lookup, e quando eu faço isso eu posso diretamente consumir qualquer coluna da tabela para a qual eu estou apontando. Vou fazer mais uma modificação, vou colocar um ícone aqui de setinha para cima ou setinha para baixo, dependendo do tipo de movimento. Então se for uma entrada, setinha para cima, se for uma saída, setinha para baixo, e aí a gente vai utilizar aqui, né, um if e uma condicional para definir qual setinha que a gente vai usar. Além disso, vou usar a mesma ideia para deixar a cor da setinha verde ou vermelha, dependendo se for uma entrada ou uma saída. Então, se for uma entrada, a gente vai colocar verde, se for uma saída, a gente vai colocar vermelho. Finalmente, vou acrescentar essa fórmula junto com o envio das informações do meu formulário, pois toda vez que a gente cadastrar uma entrada ou saída, a gente deve aumentar ou diminuir a quantidade no nosso estoque. Pensando um pouco melhor, eu decidi simplificar essa fórmula utilizando essa variável x_quantidade. Então, toda vez que eu modificar o item ali, eu vou armazenar se eu estou falando de uma saída ou de uma entrada, e aí eu coloco um valor positivo ou negativo naquela variável para não ter que ter mais uma linha de código. Aqui na nossa tela principal eu adicionei uma galeria na parte cinza, e essa parte cinza do container só vai ficar visível caso a gente tenha um tamanho de tela maior do que um tablet na vertical. Então veja, se eu aumentar o tamanho aqui da tela, essa parte cinza aparece. Se eu diminuir, essa parte cinza desaparece. Finalmente, vamos falar um pouco da parte de segurança. Eu vou adicionar o John Doe aqui na minha equipe como um membro. Veja que ele não é proprietário, ele é um membro. E aí vamos ver o que eu consigo aqui fazendo como o John, tá? Estou logado aqui como John e vou tentar acrescentar um novo registro, por exemplo. Vou acrescentar aqui um novo registro só para a gente ver o que acontece, mas já vou adiantar para vocês que os membros por padrão têm acesso total aí à tabela, então podem ler, modificar, deletar e inserir novos registros, a menos que a gente venha aqui na tabela em gerenciar a permissão e defina aí quais são os limites para aquela tabela ali para cada um dos papéis. Nesse caso eu estou falando que os membros só podem ler os dados e nada mais. Então agora se eu voltar aqui para o mesmo formulário, como o John, e tentar registrar um produto, eu não vou conseguir, e se eu tentar deletar também eu não vou conseguir, mas vejam que eu estou conseguindo visualizar todos os dados aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e eu vou deixar uma dica aqui de vídeo para você assistir também aqui do nosso canal. Beleza? Um abraço e até a próxima.